Graça e paz, amados. Aqui quem fala é a irmã Lígia. Eu sou da Igreja Batista Nacional aqui de Denise. E, movida pelo Espírito Santo, eu tenho mais uma mensagem de Deus para o teu coração. O intuito desses vídeos é trazer mensagens aos servos do Senhor nesses últimos dias que nós temos vivido, que são dias difíceis, dias de tribulação, em que nós, servos verdadeiros do Senhor Jesus Cristo, temos passado por momentos difíceis e estamos rodeados, melhor dizendo, por muitas falsas testemunhas, pessoas que não têm se inteirado da palavra e têm sido alcançadas por fábulas e por mentiras e têm sido muitas vezes enganadas. A palavra de Deus diz que o povo perece porque lhe falta conhecimento. E nós que temos conhecimento de Deus, nós devemos buscar resposta para situações do nosso cotidiano na palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se você a tiver, lá em 1 Pedro, capítulo 1, e eu vou estar lendo do 13 até o 19, tudo bem? Que diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados de vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Quem escreve, na verdade dita, essa carta, porque essa carta ela é manuscrita, ela é rascunhada, né? Ela é escrita por o chamado Silvano, como nós vamos ver mais à frente, que é Silas, né? Mas é ditada por Pedro aos irmãos que se reuniam em casas na Ásia Menor, né? Durante aquele período não haviam templos destinados àqueles que eram alcançados pelo evangelho que estava sendo pregado, e os irmãos se reuniam nos lares, né? Fruto de uma perseguição que acontece lá no livro de Atos, onde os crentes eles começam a se deslocar para outros lugares, tendo em vista o tamanho da perseguição que se inicia. Mas Pedro ele escreve a esses irmãos, Pedro que era um apóstolo, um discípulo de Jesus, que era um missionário sim, porque ele apregoava as verdades do reino. Então Pedro ele está disposto a escrever uma mensagem para trazer algumas lembranças a esses irmãos sobre a fé que esses irmãos deveriam ter em Cristo e também das lembranças que os irmãos deveriam ter, tendo em vista de que eles foram chamados por Cristo para serem servos
e que eles deveriam se portar como servos. Nós temos vivido dias muito difíceis, irmãos. Dias muito difíceis em que os servos de Jesus têm demonstrado muita falta de temor diante da presença do Todo-Poderoso. Nós temos vivido dias em que muitos têm vivido o evangelho do oba-oba. E essa mensagem que Pedro vem trazer para os irmãos da Ásia Menor é uma mensagem que vale para os nossos dias, porque ela vem nos lembrar por quem nós fomos salvos. Ela vem nos lembrar que o nosso valor diante de Deus foi pago com preço de sangue. Jesus se entregou na cruz do Calvário por nós. E Pedro vem nos lembrar algumas verdades que devem ser verdades para o nosso coração. A primeira dela, Pedro chama a atenção dos servos do Senhor no versículo 13, pedindo a estes que eles fossem sóbrios e que eles esperassem inteiramente na graça. Lembrando ao povo de Deus que o povo deve estar alerta. Ser sóbrio é ser atento. Uma pessoa que esteja embriagada é uma pessoa que perde os sentidos de si. Mas o povo de Deus ele é convidado a ser sóbrio. O povo de Deus é convidado à sobriedade, à esperança. O povo de Deus ele é convidado a aguardar a volta de Cristo, que acontecerá a qualquer momento. O povo de Deus é convidado a andar alerta. No versículo 14, Pedro chama a atenção do povo de Deus, lembrando que eles são filhos da obediência. E que, como filhos da obediência, eles não deveriam se amoldar, ou seja, tomar forma do mundo. Que eles não deveriam se entregar às paixões do mundo. Né? Paixões essas que eram muito comuns a nós quando nós não éramos servos do Senhor. Mas quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus, surge em nós um desejo, movidos pelo Espírito Santo, de nós vivermos de forma digna do Evangelho, ou nós tentarmos ao máximo ser. Porque isso também não quer dizer que você vai deixar de ser pecador, que você em algum momento não vai cair, mas você vai cair sim, mas vai se levantar em nome de Jesus. Vai pedir perdão a Deus pelos seus pecados e vai continuar a caminhada. Mas a sua procura, a sua busca deve ser por viver sem ser moldado pelo mundo, mas sendo moldado por Deus. Outra questão que ele vai levantar no versículo 15 é que Deus nos chama à santidade. Que conforme Deus é santo, conforme Deus é justo, nós devemos ser como Ele. Nós devemos procurar, buscar ser cada vez mais parecido com Jesus. Nós somos convidados a viver como Jesus viveu. Nós somos convidados a nos perguntar, diante de qualquer atitude que venhamos a tomar, se Jesus faria aquilo que estamos dispostos a fazer. Nós fomos convidados à santidade. No versículo 17, ele põe à prova aqueles que querem ser servos de Deus. Porque ele vai dizer o seguinte: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Pedro vem chamar o povo a viver no temor, não no medo, mas viver no temor a Deus, sabendo que nós aqui nessa terra somos peregrinos. Nós somos peregrinos em terra estranha. Nós não pertencemos a essa terra. Nós não somos daqui. E como pessoas que vivem em terra estranha, nós devemos ter a esperança de retornar à nossa pátria original. E a nossa pátria está lá no céu. Então nós devemos viver sabendo que o tempo da nossa peregrinação é curto e que nós vamos chegar ao céu. E essa deve ser a nossa esperança.
No versículo 18, Pedro vem trazer a seguinte esperança, o seguinte pensamento ao povo de Deus, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais legaram, versículo 19, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus. Pedro traz a lembrança ao povo para que esses pensem de que nós fomos chamados, nós fomos comprados e o nosso preço foi o precioso sangue de Jesus. Pedro, ele pede ao povo para que se lembre do sacrifício de Cristo e de que esse sacrifício ele deve ser lembrado para que o povo olhe para si mesmo e busque viver uma vida digna, uma vida que honre e engrandeça e enalteça o nome de Jesus. E você, como servo do Senhor, como é que você tem vivido? Qual tem sido a sua esperança? Será que você tem depositado a sua confiança nas coisas desse mundo que são tão passageiras? Será que você tem querido tantos bens materiais, tantas coisas que não são valorosas para o Senhor? Lembre-se, você foi comprado por preço de sangue. Você é peregrino nessa terra e a sua vida aqui é muito curta. E um dia, todos nós estaremos diante do tribunal de Deus. Que possamos viver dia após dia, buscando ser como Jesus é. A paz do Senhor e que Deus te abençoe. Amém.